Fala pessoal, passando aqui para indicar mais uma obra da literatura para vocês, que é este livro aqui, A Fera na Selva. E eu estou um pouco vexado, essa é a palavra, para falar desse livro, por isso que o som tá ruim, a imagem vai estar ruim, mas o importante vai ser o conteúdo que a gente vai abordar aqui. Antes de eu revelar por que este é um livro fundamental, se você é alguém que sofre de ansiedade, ou que se você convive com alguém que sofre de ansiedade, e a gente está lembrando muito desses temas das doenças psíquicas, né, no Setembro Amarelo, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a obra do Henry James e sobre a literatura moderna, para que você possa se situar melhor dentro desse universo, tá? Em primeiro lugar, pessoal, o Henry James ele é um ilustre desconhecido aqui no Brasil, sobretudo nos meios universitários. O que eu quero dizer com isso? O nome dele não é muito badalado, embora ele seja um gigante da literatura universal. Embora ele seja um escritor de fases, de experimentação literária, seja um excelente tradutor dos sentimentos humanos, das contradições humanas, seja um autor estudadíssimo, recomendadíssimo por aí, o nome dele não é muito relevante, vamos dizer assim, no Brasil. Tanto que, se eu tivesse colocado obras do Henry James aqui, provavelmente passaria desapercebido pelos títulos. E é um autor de uma bibliografia imensa, um autor do século XIX e da chamada literatura moderna. E esse é o segundo ponto que vai servir como aviso, caso você se interesse, espero eu, né, você se sinta instigada a ler o livro pela resenha. Qual é o aviso? A literatura do século XIX, ela tem duas características que são muito importantes de serem conhecidas antes que você abra um livro dos autores. Autores como o próprio James, o Thomas Mann, o Musil, são autores que, em primeiro lugar, o objeto, vamos dizer assim, de estudo deles em relação às narrativas não são ou não é o drama externo dos personagens, é o drama interno. Eles fazem um tipo de literatura mais impressionista, como o Machado de Assis fez aqui no Brasil e outros autores. Ou seja, o grande dilema, o grande conflito, ele não está fora do herói, ele está dentro do herói. O grande conflito do herói não é como no romance do século XVII, do século XVIII, o herói contra o mundo, o herói contra a sociedade. O que aparece aqui é o herói contra si mesmo, ou o herói em peleja consigo mesmo. Então isso é uma característica muito importante. E em segundo lugar, uma característica que a gente não pode deixar passar de batida é a característica de que este herói também vai mudar. Quer dizer, enquanto na literatura do romantismo o herói ele era dotado de grandes características de heroísmo, de bravuras indômitas, de ações extraordinárias, aqui na literatura moderna, cada vez mais os escritores vão focar no homem comum, na mulher comum, cuja vida não tem muitos atrativos, que é o pai de família, que é a mãe de família, que é aquela irmã que não é vista. Então são pessoas que a vida não acontece muita coisa na vida delas, não tem grandes acontecimentos, grandes esperanças na vida dessas pessoas. E por que isso é importante avisar? Porque se você gosta daquela leitura eletrificante, quer dizer, aquela leitura cheia de tragédias rodriguianas, de traição, que acontece reviravolta o tempo inteiro, né? Diálogos mirabolantes, personagens profundíssimos que parecem nem serem reais, nem terem correspondência com a realidade, mudança todo o tempo, adrenalina, provavelmente esse tipo de literatura não vai te pegar num primeiro momento, a não ser que você vença essa sua predisposição. Por quê? Porque neste livro aqui, como em outras obras da literatura moderna, a sensação que a gente tem é que não está acontecendo nada. E é engraçado que todos os leitores que leram A Fera na Selva dizem a mesma coisa. Que você está lendo o livro e tem a sensação que não está acontecendo nada, que a leitura por vezes fica um pouco arrastada, monótona, mas que você no fundo tem uma sensação de que está acontecendo alguma coisa, só que é você que não está enxergando. Entende o que eu estou querendo dizer? E esta é a proposta da obra, dessa novela. Aparentemente é uma história banal. Então a história gira em torno de dois personagens, que é o John Marshall e a May Bertman. Tá? Esses dois personagens eles têm um encontro no momento em que está havendo numa casa uma exposição de artes. E ao se reencontrarem, na verdade, porque eles haviam se encontrado 10 anos antes,
em Nápoles, na Itália. Eles começam a conversar e aí ocorre uma coisa que é muito comum acontecer no nosso dia a dia, que é você encontrar uma pessoa que você conheceu há 10, 15 anos atrás e não lembrar muito bem como você era, o que você falou com ela. Você lembra que andou com aquela pessoa, que saiu com aquela pessoa, mas você não lembra exatamente o que vocês faziam, o que vocês conversavam. E o John sente isso. Só que a May, que é uma personagem que de longe é uma das minhas personagens preferidas na literatura, ela se lembra que o John revelou para ela um segredo. E este segredo é o que dá aqui a ação do livro, vamos dizer assim, é o mote da novela. Tá? Sem querer aqui entrar na diferença entre novela literária e novela televisiva, isso pode ficar para outro vídeo. Então quando ele se reencontra, quebrado o gelo daquele primeiro momento de constrangimento, que o John tenta lembrar, né, e ela vai corrigindo, que as memórias dele estão todas equivocadas, ela faz a pergunta-chave do livro, ela pergunta o seguinte para ele: e aí, já aconteceu? E aí cai a ficha do personagem e ele percebe que de fato ele revelou o segredo da vida dele para uma desconhecida, que ele teve breves momentos de conversa, não houve nenhum flerte, nenhum namoro, nenhuma correspondência, ele apenas conversou com ela em Nápoles e contou o segredo que ele não havia contado para mais ninguém. E que segredo é esse? O John sente que todas as vezes que ele foi poupado na vida dele, quer dizer, o fato dele continuar existindo é porque ele está sendo guardado, vamos dizer assim, para algo extraordinário que está por acontecer na vida dele. Ele não sabe explicar muito bem o que seria este algo extraordinário. Há momentos aqui que a May tenta levantar hipóteses, né? Dizer assim, o que seria? Será que é algo violento? Será que é um amor avassalador que vai dar uma guinada na sua vida? Algo que você nunca viveu com alguém? E ele não sabe explicar. O que ele diz para ela é que quando o que está para acontecer acontece de fato, vai soar natural para ele. E aí que a gente entra numa conversa reticente, porque ela diz, bom, se vai soar natural, por que você acha que é estranho, extraordinário? Ele diz, talvez para outra pessoa. E ela diz, talvez para mim, diz para você. E aí ela faz uma brincadeira, ela diz assim, então eu vou estar presente quando a catástrofe acontecer na sua vida? E ele diz, depende de você. E é a partir desse momento que vai ser construída uma amizade que perdurará até a velhice deles. Então a novela conta essa amizade até a velhice. Por que eu estou querendo dizer? Que a personagem, a May, ela compra essa obsessão do John. Quer dizer, ele espera algo acontecer e ela compra, ela acredita que isso vai acontecer. E aí, por que esse livro tem tudo a ver com ansiedade? Por que o título do livro é A Fera na Selva? Justamente porque esta expectativa que não chega, que muitas vezes não tem base na realidade, que muitas vezes acomete o indivíduo ansioso, é justamente trágica. E é curioso, muita gente já observou que aqui no livro tem dizendo que é para jovens leitores, público infanto-juvenil. E não é, porque aqui é uma história terrível sobre expectativas não cumpridas, sobre uma vida, como diria Manuel Bandeira, que poderia ter sido e que não foi. E à medida que a gente vai avançando aqui, por exemplo, me lembrava muito do Schopenhauer, o filósofo pessimista. Schopenhauer encontra num livro dele, que na verdade são fragmentos do diário íntimo dele, chamado A Arte de Conhecer a Si Mesmo, traduzido aqui no Brasil, que num dado momento da vida dele, ele passou a dormir com um punhal e um revólver do lado, porque ele achava que algo iria acontecer de muito terrível com ele. E isso é trágico, é terrível. Mas o Schopenhauer foi alguém que, melhor na minha visão, junto aqui com James, com essa imagem, essa metáfora da fera na selva, definiu a cabeça, descreveu, melhor dizendo, a cabeça de uma pessoa ansiosa. Schopenhauer diz o seguinte, que quando você é jovem, quer dizer, você está cheio de esperanças, está imbuído de horizontes, está naquele momento de muita adrenalina e entusiasmo. Quando alguém bate na sua porta, você pergunta, quem será? Eu me lembro muito quando lá em casa minha avó colocou um telefonezinho fixo. Eu sou do tempo do telefone fixo. E quando ligava, que dizia que era para mim, eu ia correndo, coração na mão, porque podia ser uma garota que eu estava interessado. Então eu estava cheio ali de objetivos, de sonhos, de expectativas. Mas à medida que a vida vai passando, se você não tiver cuidado, se deixar contaminar, acontece exatamente o que o Schopenhauer diz. Com o acúmulo de danos, você não diz mais quem será, você diz o que será.
Ou seja, você já espera algo ruim acontecer. E é justamente isso que acontece na cabeça de uma pessoa que tem ansiedade. Eu não falo como profissional, não sou psicólogo, mas eu falo como alguém que conhece essa fera de perto. A cabeça do ansioso, quem é ansioso, quem convive com gente ansiosa sabe que é um caldo de esperança e de pessimismo. De expectativa, e a gente sabe que a expectativa é a mãe da decepção, com medo de que algo muito ruim aconteça. Por isso que este livro ele é interessante, porque no final, lembra que o personagem está esperando que algo aconteça? Aí nesse momento da resenha você já deve estar perguntando, e aí, aconteceu? Sim, acontece. Mas não é da forma como nós esperávamos e não é da forma como ele esperava. E eu não vou dar spoiler aqui do que realmente acontece, mas quando você volta para o início do livro, você percebe como o Henry James foi gênio, porque já estava ali no início do livro o que de fato aconteceu com o personagem. E este acontecimento é o que abre muitas reflexões, que a gente pode passar meses e anos pensando na reflexão que esse livro traz. Eu vou falar dessa reflexão no final, mas eu acho muito importante a gente quebrar aquele mito de que a pessoa ansiosa é aquela pessoa que você diz assim para ela: olha, eu tenho uma coisa para te falar, e ela não arreda do seu pé enquanto você não contar para ela aquilo que você tem para contar. E na verdade a gente tem que dar nome às coisas. Na verdade isso é uma pessoa curiosa, com traços narcisistas, inclusive, que quer ter o controle das informações no momento e na hora que ela determina. Isso não é ansiedade. A cabeça do ansioso, gente, é indescritível como na cabeça de uma pessoa ansiosa convivem esperança e desespero. No mesmo salão mental convivem esperança e desespero. Quer dizer, ela tem esperança de encontrar algo que possa mudar aquele quadro ou alguém, e ao mesmo tempo desespero, medo de que algo ruim aconteça, que alguém a decepcione, que alguém a traia, que alguém rompa com os laços. Então assim, é um troço indescritível, só quem sente sabe. Aí vem as paranoias, a pessoa começa a achar que todo mundo tá contra. Aí quando eu passo, o chefe não dá bom dia porque o chefe vai me demitir. Aí se a minha namorada ela não visualiza a mensagem, demora a visualizar porque ela quer terminar comigo. Então você vai criando muitos mundos paralelos e possíveis, e a maioria deles nem é real, nem tem bases na realidade. Esse é o drama. Esse é o drama. E a grande lição do livro, para que eu possa resumir aqui, fechar, não me alongar demais com vocês, é a lição de que muitas vezes, não estou dando spoiler aqui, tá pessoal? Muitas vezes não adianta chegar para o ansioso e tentar curá-lo da ansiedade. O que eu acho extraordinário na May é isso. Ela compra a obsessão do John, ela não chega para ele para dizer: você vai viver tua vida, cara, sabe? Viva o presente aí, para de se preocupar com o que está por vir, sabe? Talvez o extraordinário já tenha acontecido e você não está conseguindo enxergar. Ela não diz isso para ele. Em toda a vida dela, ela só diz no leito de morte para ele. E é essa lição que muitas vezes as pessoas não entendem. Não adianta você chegar para o ansioso e dizer para ele: viva o presente, para de olhar para o passado, se martirizar imaginando o futuro. Porque ele sabe que o problema é esse, mas ele não sabe lidar com esse problema. Talvez uma lição que o livro traga, e aí vem a minha tese de que a literatura é uma transformadora de vida, seja penetrando essa história dentro de uma pessoa ansiosa, ela possa perceber que muitas vezes ela não é que ela não vive o presente, é que ela não está de olhos abertos para o que ela já conseguiu. Ela não está vendo pessoas que estão com ela a despeito dela ser dramática, que o ansioso muitas vezes é dramático, é melancólico, dela ser melancólica, dela ter pensamentos muitas vezes que são sincericídios, né? Dela ser sincera e colocar a opinião dela nua e crua na cara das pessoas, e as pessoas permanecem ali. E o que às vezes o ansioso não vê é que muitas dessas pessoas elas não têm o que a ansiedade pede, que é pessoa extraordinária, aquela pessoa embrulhada em várias camadas. São pessoas muitas vezes simples, como os nossos pais, como as pessoas que estão num relacionamento conosco, e que a gente muitas vezes não valoriza essas pequenas coisas, que é o que o John faz. Ele é um pouco egoísta no decorrer dessa narrativa. Então talvez a literatura que como transformadora de vida, ela surta efeito no ansioso ao ler esta novela da seguinte forma: ele ficar pensando, talvez esse algo extraordinário, esse algo drástico, que é o que a fera espera, né, devorar ou ser devorada, este algo que me devora,
ele não tenha tanta razão de ser e eu esteja deixando de prestar atenção nas pequenas coisas que eu tenho, que fazem parte do meu dia a dia, que é a minha família, talvez o meu filho, a minha filha, talvez o meu amigo, a minha amiga, o meu companheiro, a minha companheira. Então muitas vezes o ansioso ele está tão centrado nesses grandes acontecimentos, né, nessas grandes expectativas, na maioria delas expectativas terríveis de coisas que podem acontecer com ele, e ele não consegue se concentrar naquilo que ele tem, né, naquilo que está diante dos olhos dele e, mais importante, naquilo que ficou. Se vocês gostaram dessa resenha, eu posso trazer o livro, eu vou trazer o livro, vou sortear para vocês. Passa para frente, mostra esse vídeo para uma pessoa que tem ansiedade. Se você tem ansiedade, me fala depois no privado o que você achou, se essa definição do Schopenhauer, nessa descrição, se essa história te chamou a atenção, porque eu creio que se você ler essa história, você vai se identificar demais. Então eu espero ter contribuído mais uma vez aí para a vida literária e para a personalidade, para a vida psíquica de todo mundo com esta indicação. Tá certo, pessoal? Até a próxima.